Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Ana Maria. E se você já me acompanha, seja bem-vindo novamente. E se você sente o chamado para realizar algum atendimento individual, entre em contato comigo através aqui do link que está na página do canal. Lá você acessa o WhatsApp, Instagram, e ali você acessa as opções de atendimentos disponíveis para você. Mais uma vez eu vou lembrar que esse mês de junho eu estou disponibilizando uma ativação. Essa ativação, ela não é gratuita, ela tem um valor de troca de R$ 36,90. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo através do link que está aqui na página do canal. Na descrição aqui da página do canal mesmo, você tem que ir no perfil da página. Lá tem também o número do WhatsApp. Quem já me acompanha e tem meu número antigo de WhatsApp, aquele número antigo mudou. Agora eu tô com outro número, então você precisa acessar o link que você vai encontrar o número aí, tá bom? E hoje falaremos do quarto chakra, que é o chakra cardíaco. E ele fica localizado bem no centro do peito e ele está associado à cor verde. E na tradição, ele é relacionado ao elemento ar. Mas dentro da visão alquímica, que é essa que eu tô compartilhando na série, ele representa os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. E faz muito sentido quando a gente observa a posição dele, porque abaixo dele estão os 3 chakras inferiores e acima dele estão os 3 chakras superiores. E exatamente no centro do coração está o chakra cardíaco, ocupando aí esse lugar de equilíbrio, esse lugar de integração, esse lugar de encontro. O chakra cardíaco é um ponto de conexão, né, entre todos. E várias pessoas têm dificuldade de compreender esse chakra, porque às vezes a gente acredita ali que é apenas sobre amor, né? Mas o chakra cardíaco é muito mais profundo. Ele fala sobre sentir. E novamente eu não estou falando de emoção, eu estou falando de sentir. Porque emoção e sentimento, como eu falei anteriormente, não são a mesma coisa. A emoção, ela se movimenta, ela muda, oscila, aparece, desaparece. Mas o sentir, ele possui outra natureza. O sentir, ele cria conexão, cria significado, cria direção. E às vezes é um dos maiores problemas, assim, da sociedade. Porque a gente foi ensinado a pensar, a analisar, a justificar. E raramente a gente é ensinado a sentir. E quando a gente se desconecta do sentir, mais a gente perde essa capacidade de discernimento. Porque o coração, ele possui inteligência própria, uma sabedoria que vai ali além da razão. E muitas pessoas acreditam ali que procrastinam porque é preguiçoso, mas nem sempre é assim, tá? Às vezes a pessoa, ela pensa, planeja, organiza, cria metas, estratégias, mas não consegue agir. E talvez isso aconteça porque aquilo que ela pensa ainda não se conectou com aquilo que ela sente, entende? Então o coração, ele faz a ponte entre pensar e agir. Corpo, mente, espírito. Então, entre essa ideia e movimento, né? Entre essa intenção e realização. Então, quando não existe conexão com esse sentir, muitas vezes não existe movimento. Por isso o chakra cardíaco, ele é tão importante, porque o sentir é o que cria a conexão. E o chakra cardíaco também fala sobre relacionamentos, né? E não é apenas relacionamentos amorosos. Ele fala sobre todas as conexões que a gente constrói na vida. Tanto amor, amizade, parceria, família, sociedade, comunidade, mentores, alunos, clientes, ambientes, né? Tudo aquilo que nos cerca influencia a nossa frequência, né? E tem uma frase que ela é muito conhecida que fala: diga com quem andas e direi quem és. É sobre isso. As pessoas com quem a gente caminha ali influenciam a nossa energia, nossas escolhas, hábitos, nossa visão de mundo, nossos pensamentos, nossa direção. Querendo ou não, pouco a pouco, o ambiente, ele influencia. Mas se o coração, ele sente, como a gente sabe que a gente está ouvindo a alma ou apenas o ego? É uma das maiores armadilhas
do chakra cardíaco, porque muitas pessoas acreditam que qualquer coisa que provoque emoção intensa é um sinal. Qualquer coisa que gere essa excitação é propósito, né? Qualquer coisa que faz o coração acelerar é um chamado da alma. E nem sempre é assim. O ego, ele sente, ele deseja, ele vibra. E muitas vezes ele vibra até mais alto. Porque o ego, ele gosta daquilo que o alimenta. Daquilo que gera reconhecimento, importância, validação, aprovação. Esse prazer imediato. O ego, ele gosta daquilo que fortalece a imagem que a gente cria sobre nós mesmos. Por isso, a gente precisa desenvolver discernimento, porque nem toda intensidade vem da alma, nem toda euforia vem do coração, nem todo entusiasmo é um sinal. Às vezes é apenas o ego encontrando algo ali que alimenta os seus desejos. A alma, ela é diferente. A alma, ela não costuma gerar espetáculo, ela não costuma produzir euforia constante. A alma geralmente se manifesta através dessa verdade silenciosa, dessa sensação profunda de coerência, de algo que faz sentido, mesmo quando tem medo ali, mesmo quando a gente sente segurança, mesmo quando não existe ali garantia de resultado. Então é muito importante compreender isso, porque existem caminhos que excitam o ego, mas esvaziam a alma, e existem caminhos que desafiam o nosso ego, mas alimentam profundamente a nossa alma. Por isso, ouvir o coração não significa seguir qualquer emoção. Ouvir o coração exige maturidade, silêncio, presença, honestidade consigo mesmo, porque o chakra cardíaco saudável, ele não procura aquilo que gera mais excitação. Ele reconhece aquilo que possui mais verdade. E muitas vezes, a verdade não é o caminho mais confortável, não é o mais fácil, não é o mais rápido, mas é aquele que continua fazendo sentido mesmo quando a empolgação passa. É por isso que o chakra cardíaco é tão importante, porque ele nos ensina a desenvolver essa medicina do sentir. Não para a gente reagir a cada emoção que surge, mas para a gente aprender a discernir aquilo que vem da alma e aquilo que vem do medo, carência, ego. E quando a gente não desenvolve esse discernimento, a gente começa a criar relações por carência e não por coerência. E isso muda a qualidade das conexões que a gente constrói. Porque uma coisa é você escolher estar com alguém, outra coisa é você precisar estar com alguém. Uma coisa é você compartilhar a caminhada, outra coisa é você usar o outro para preencher vazios que a gente não teve coragem de olhar. Então, o chakra cardíaco em desequilíbrio, muitas vezes ele tenta encontrar fora aquilo que deveria ser construído dentro. Por isso, a carência é uma das maiores armadilhas desse centro energético, porque a pessoa começa a acreditar que precisa do outro para sentir valor, que precisa do outro para sentir amor, que precisa do outro para sentir pertencimento, que precisa do outro para sentir segurança. E pouco a pouco, ela vai deixando de ouvir a própria verdade da alma para ouvir aquilo que é o medo da perda, que é o medo de ficar sozinho, medo de não ser amado, medo de rejeição, medo de perder, enfim. E quando o medo assume o comando, o coração ele perde essa capacidade de discernimento. Se você perceber, o medo ele aparece em vários chakras aí, né? Em vários centros energéticos. Quando a gente passa a aceitar situações que a gente não deveria aceitar, quando a gente passa a tolerar comportamento que fere a nossa verdade, tudo isso é excesso. Quando a gente passa a permanecer em lugares ali que não possuem coerência com aquilo que a gente é, porque a gente tem medo de soltar, né? Às vezes aquilo não tá nem fazendo mais sentido pra gente, a gente tá com medo de perder, de soltar. Tá fazendo algo que não é coerente com o que sente, que nem é a verdade da alma, mas tô ali porque eu tô acostumado com a relação, tô apegado na relação. Então nem tudo aquilo que a gente ama é feito para permanecer. Tem pessoas que chegam ali para despertar essas partes adormecidas em nós, tem pessoas que chegam para ensinar, para transformar, tem pessoas que chegam ali para mostrar um caminho. Isso não significa que todas vieram para ficar. Às vezes a função de uma conexão nem sempre é permanecer. Às vezes a função da conexão é transformar. E aí a gente
às vezes a gente tenta segurar aquilo que já cumpriu a sua função. É aí que a gente começa a sofrer, porque a gente está resistindo ao movimento natural da vida. É por isso que muitas pessoas confundem amor com apego. Porque o amor, ele deseja crescimento. O apego, ele deseja permanência. O amor, ele respeita os ciclos. O apego, ele luta contra eles. O amor, ele permite movimento. O apego, ele tenta congelar o tempo. É por isso que algumas pessoas passam anos presas a histórias que já terminaram, presas às relações que existem apenas na memória ali, presas a versões antigas de si mesmo, presa no que aconteceu, no que passou, entende? Não porque ainda tem amor, mas porque tem essa resistência. Essa resistência em aceitar que a vida continua, em aceitar que os ciclos mudam, em aceitar que aquilo que foi importante pode não fazer mais sentido hoje. Então, um coração saudável, ele compreende que honrar uma conexão não significa permanecer nela para sempre. Às vezes, honrar é agradecer, aprender, integrar e seguir em frente. E é interessante porque, às vezes, a pessoa, ela está no excesso e o excesso cobra um preço. Porque a pessoa ama demais, entrega demais, tolera demais, absorve demais, se adapta demais, sente demais, entende? E muitas vezes acaba esquecendo de si mesma. Sente saudade demais, amor demais, que é vontade até de morrer de tanto amor. Isso tudo é o chakra cardíaco em excesso. E aí, às vezes, assim, também a pessoa ali sofre frustrações, traições, perdas, né? E aí acontece um movimento muito comum. O coração, ele começa a se fechar. Que é o quê? Essa falta, em vez de... A pessoa, às vezes, passa do excesso para falta. Porque, às vezes, sofre um trauma ali, sofre uma traição, vai lá para falta, fecha o coração. A pessoa acredita que aprendeu, acredita que amadureceu, mas muitas vezes ela apenas saiu de um extremo e foi para outro. Que antes ela confiava em todos, aí agora não confia em ninguém. Antes se entregava facilmente, agora não se entrega para ninguém. Antes precisava estar acompanhada, agora acredita que não precisa de ninguém, percebe? O desequilíbrio apenas mudou de forma, porque nesse caso o coração ele não encontrou equilíbrio, ele encontrou apenas uma armadura. E aí que o chakra cardíaco enfraquece. Não porque deixou de amar, mas porque começou a sentir medo de sentir. Medo de confiar, medo de criar novas conexões. E tem muitas pessoas assim, tá? Que fecham o coração. Medo de viver novamente aquilo que um dia feriu. E sem perceber, aquilo que nasceu como proteção se transforma em prisão. Porque uma coisa é você escolher a solitude. Outra coisa é você usar a solitude para evitar a vida. Uma coisa é você ter discernimento, outra coisa é você construir muros, entende? O coração saudável, o chakra cardíaco saudável, ele não vive completamente aberto, mas também não vive completamente fechado. Ele aprende algo que é muito mais difícil, a discernir. O chakra cardíaco em equilíbrio sabe discernir. Sabe discernir onde ele pode se abrir, onde ele pode permanecer, onde ele investe a energia dele, onde ele encerra ciclos. A discernir quem está alinhado com a sua caminhada, quem já não faz mais parte da sua caminhada. Por isso, a grande medicina do chakra cardíaco não é você simplesmente amar. É você aprender a sentir com discernimento. Porque é o discernimento que impede a carência, é o discernimento que impede o fechamento, e é o discernimento que mantém o caminho do equilíbrio. E quando a gente começa a desenvolver esse discernimento, a gente para apenas de olhar para as pessoas ali, a gente começa a olhar para a frequência das relações. Porque nem toda conexão que está na nossa vida, ela vem para construir. Como eu já falei, algumas vezes para ensinar, despertar, mostrar feridas ali que você ainda precisa curar, mostrar aquilo que a gente não quer mais alimentar. Por isso o coração saudável, ele não pergunta apenas quem eu amo, ele pergunta, essa conexão fortalece ou enfraquece a minha caminhada?
Percebe a diferença? Essa relação me aproxima ou afasta daquilo que eu sou? Quem eu me torno quando eu estou perto dessa pessoa? Como eu falei, toda relação produz influência. Toda relação produz troca. Toda relação produz impacto. E muitas vezes o coração ele já percebeu aquilo que a mente ainda está tentando justificar. É por isso que tantas pessoas permanecem em relações que já não fazem mais sentido. Porque a mente ali, ela cria explicação, desculpa, tenta sustentar aquilo que o coração já sabe há muito tempo. O sentir, ele continua ali mostrando a verdade. E quanto mais a gente ignora a verdade do sentir, mais a gente afasta da nossa própria frequência. É por isso que o chakra cardíaco, ele tá tão ligado aos relacionamentos, né? Não é porque fala apenas de amor, mas porque os relacionamentos, eles revelam quem a gente é. Eles revelam nossas feridas, nossos apegos, nossas carências, nossos medos, nossos limites, nossa capacidade de amar, nossa capacidade de soltar, nossa capacidade de confiar. E é justamente através dessas feridas que o coração ele amadurece. Porque o objetivo não é você encontrar pessoas perfeitas, é você desenvolver discernimento suficiente para reconhecer quais relações estão em coerência com a sua alma e quais relações estão alimentando apenas os medos, as carências e as necessidades do ego. Então, o chakra cardíaco em equilíbrio é aquele que aprende a permanecer aberto sem se perder. E isso pode parecer simples, né? Mas talvez é uma das coisas mais difíceis da vida, porque para você abrir o coração exige coragem, exige vulnerabilidade, exige confiança, maturidade. Um coração equilibrado, ele consegue criar conexões sem se tornar dependente delas. Consegue amar sem se abandonar, consegue acolher sem absorver, consegue ouvir sem carregar, consegue permanecer sem aprisionar, consegue partir quando o ciclo chega ao fim, não vive com medo da solidão, mas também não transforma a solitude em refúgio permanente. Compreende que os relacionamentos fazem parte da experiência humana e que cada encontro ali possui um propósito. O chakra cardíaco equilibrado não tenta controlar tudo, não tenta segurar tudo, não tenta manter exatamente tudo como era. Compreende que a vida é movimento, que amar também significa permitir que esse movimento aconteça. O chakra cardíaco em equilíbrio, ele é uma bússola, porque ele não é guiado pela carência, não é guiado pelo medo, não é guiado pela rejeição, não é guiado pela necessidade de aprovação, é guiado pelo discernimento. E é através desse discernimento que começa a reconhecer aquilo que fortalece a sua caminhada, aquilo que faz sentido permanecer, que está alinhado com a sua verdade, que contribui para a sua evolução, aquilo que já cumpriu a sua função. Um coração equilibrado, ele não procura apenas amor, ele procura coerência. Porque quando existe coerência entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente vive, a vida ela flui de forma diferente. Eu já postei isso, né? Coerência entre aquilo que você faz, aquilo que você pensa e aquilo que você sente. É uma grande manifestação. A vida se torna mais leve, mais verdadeira, mais alinhada. É sobre coerência. E cada vez mais que o chakra cardíaco começa a amadurecer, surge a empatia, a capacidade de perceber o outro, de compreender o outro, de reconhecer aquilo que o outro está vivendo, mas tem uma armadilha, tá? Porque muitas pessoas acreditam que a empatia é você sentir a dor de todo mundo, é carregar os problemas de todo mundo, é responsabilizar pela felicidade de todo mundo e não. Isso não é empatia, isso é excesso. Porque quando não existe discernimento, a gente começa a absorver aquilo que não pertence a gente. A gente absorve dores, conflitos, responsabilidades, sofre pelo que não é nosso, entende? E pouco a pouco a gente vai se sobrecarregando emocionalmente. Às vezes a pessoa acredita ali que está ajudando, mas será que está? Entende? Porque tem uma diferença muito grande entre você acolher alguém e você carregar alguém.
entre você apoiar alguém e você viver a experiência de alguém, entre você amar alguém e tentar salvar alguém. Porque muitas vezes a gente quer impedir que as pessoas sofram, mas o sofrimento ele também ensina, a dificuldade ela também ensina, os desafios eles também ensinam. E por mais que exista amor, ninguém pode viver o aprendizado do outro. Cada alma possui seus próprios movimentos, seus próprios ciclos, as suas próprias experiências. Por isso o coração equilibrado, ele aprende a permanecer presente. Ao mesmo tempo, ele não se torna responsável pela caminhada do outro. Ele acolhe, mas não absorve, apoia, mas não controla, ama, mas não tenta salvar, porque ele já compreende que algumas jornadas só podem ser percorridas por quem está vivendo a própria experiência. E é uma maneira muito profunda de amor, confiar que o outro também possui força para atravessar aquilo que precisa. E é através disso que nasce a compaixão, porque a compaixão ela não vem da pena, não vem da culpa, não vem da necessidade de salvar. A compaixão ela nasce da compreensão. Ela surge quando a gente consegue reconhecer a humanidade no outro, quando a gente compreende que todos estão atravessando seus próprios desafios, suas próprias dores, seus próprios aprendizados. Cada pessoa está fazendo o melhor que consegue a partir do nível de consciência que possui naquele momento. Esses dias eu postei um vídeo sobre isso. A compaixão não significa você concordar com tudo, aceitar tudo ou permitir tudo. Porque muitas vezes as pessoas confundem compaixão com ausência de limite. E isso também é desequilíbrio. Porque você pode compreender alguém e ainda assim dizer não. Você pode amar alguém e ainda assim se afastar. Entende? Você pode desejar o bem de alguém e ainda se reconhecer que aquela conexão não faz mais sentido com a sua caminhada. Percebe a diferença? A compaixão, ela não elimina o discernimento. A empatia, ela não elimina o discernimento. O amor não elimina o discernimento. Na verdade, tudo precisa de discernimento. Porque sem discernimento a gente se sacrifica, a gente se anula, a gente confunde amor com sofrimento. E amor não foi feito para gerar aprisionamento. E uma das maiores expressões do chakra cardíaco equilibrado é essa capacidade de enxergar além dos comportamentos, porque muitas vezes as pessoas ferem por causa das próprias feridas, controlam por causa dos próprios medos, entende? Manipulam por causa das próprias inseguranças, se fecham por causa das próprias dores. E quando a gente compreende isso, a gente deixa de olhar apenas para a superfície. Isso não significa permanecer onde existe sofrimento. Não significa que você vai aceitar o que desrespeita a sua verdade. Significa apenas compreender sem carregar, entender sem absorver, perdoar sem permitir que a mesma ferida continue acontecendo. Um coração maduro ele não vive em guerra, mas ao mesmo tempo ele também não abandona a si mesmo para manter a paz. É uma virtude, a capacidade de amar sem se perder. É uma virtude. Quando você vai ver ali, muitas pessoas elas projetam as suas próprias dores, as suas próprias inseguranças, os seus próprios medos. Então tudo que está doendo ali dentro dela, às vezes nem é pelo outro, a pessoa acha que é pelo outro, não. É por você, o que você sente dentro de você. É óbvio que você vai amar. Todo mundo ama, todo mundo tem sentimento, né? Mas o que dói, o que incomoda é dentro de você, as suas feridas. E grande parte da humanidade projeta muito no outro as suas próprias feridas. Porque tem pessoas que sentem muito, mas não possuem discernimento. Tem pessoa ali que fica reagindo às emoções, vivendo impulsos, carências, medos e acreditam que estão seguindo o coração, mas não estão. Elas estão vivendo conduzidas pelas próprias emoções. O coração equilibrado é diferente. Ele orienta, ele direciona, ele não cria confusão, ele cria clareza, entende? Ouvir o coração não significa você fazer tudo o que sente vontade de fazer. Significa você desenvolver sensibilidade o suficiente para você reconhecer aquilo que realmente está em coerência com sua verdade.
E isso às vezes pode até ser desconfortável, tá? Porque tem uma voz que vem do medo, tem uma voz que vem da carência, tem uma voz que vem do ego. E tem essa voz que é mais profunda, estável, silenciosa, que não grita, não exige, não força, apenas sabe. E é justamente essa voz que tantas pessoas perderam a capacidade de ouvir. Porque o mundo faz barulho, a opinião faz barulho, a expectativa faz barulho, medo faz barulho, mas o coração não. O coração fala baixo. É por isso que a gente precisa aprender a criar silêncio dentro de nós. Porque quanto mais ruído existe, mais difícil se torna perceber aquilo que realmente ressoa. Por isso, trabalhar o chakra cardíaco é muito mais do que você aprender a amar. É você aprender a escutar. Escutar aquilo que a sua alma já sabe, a que a sua essência está tentando te mostrar. Escutar aquilo que a razão sozinha não consegue compreender. E quando essa conexão acontece, tudo começa a fluir de forma diferente. As suas relações se tornam mais coerentes, as escolhas mais conscientes, os caminhos se tornam mais claros. Não é porque a dúvida desapareceu, mas porque você deixa de caminhar apenas pela mente e passa a caminhar pela sabedoria do coração. Então lembre-se, o chakra cardíaco, ele não ensina apenas a amar. Ele ensina a desenvolver discernimento através do sentir. Porque quando existe discernimento, a gente não confunde, novamente eu vou falar, amor com apego, a gente não confunde compaixão com salvamento, a gente não confunde solitude com isolamento, a gente não confunde euforia com propósito, a gente não confunde desejo do ego e direção da alma, a gente não confunde conexão com dependência. E aí o coração, ele deixa de ser essa fonte de sofrimento e passa a se tornar um guia. E não basta você apenas compreender o funcionamento de um chakra, é preciso viver a sua virtude, é preciso transformar o conhecimento em experiência. É você observar a qualidade das suas relações, não apenas relacionamento amoroso ali, mas as relações da sua vida, as pessoas com quem você conversa, com quem você compartilha seus sonhos, com quem influencia ali as suas decisões, que alimentam a sua frequência, porque relacionamentos são portais. Alguns expandem a sua consciência, outros alimentam as suas prisões. A reflexão é muito importante. As minhas relações fortalecem ou enfraquecem a minha caminhada? Outra prática importante é você aprender a criar momentos de solitude, não de isolamento, solitude. Porque tem uma diferença enorme entre você fugir das pessoas e encontrar a si mesmo. A solitude nos permite silenciar o ruído externo, nos permite ouvir aquilo que está dentro, permite a gente perceber o desejo da alma ou apenas a necessidade ali do ego. Porque muitas vezes a gente procura a resposta nos outros quando a resposta está ali, gritando, nascendo dentro de nós. E para ouvir é necessário silêncio. Por isso é importante observar onde você está entregando a sua energia, porque o coração saudável, ele não se abre para tudo e para todos, tá? Ele possui discernimento. Ele sabe que amor incondicional não significa acesso incondicional. Nem toda pessoa merece lugar à sua intimidade. Nem toda pessoa merece acesso à sua energia. Nem toda pessoa está alinhada com a sua frequência. E isso não é falta de amor, é maturidade. É você observar os ciclos que precisam ser encerrados. Muitas vezes não é o passado que prende, é nós mesmos ali que continuamos segurando o passado. Tem relações, mágoas, expectativas, histórias, versões antigas de nós mesmos, que às vezes já cumpriu a sua função ali, e enquanto a gente insiste em carregar, a gente não cria espaço para aquilo que deseja nascer, entende? O coração ele precisa de um movimento, de verdade, de espaço para respirar. Então assim, é você olhar para você mesmo e se perguntar o que meu coração já sabe que precisa ser liberado, mas a minha mente ainda insiste em segurar. O chakra cardíaco, ele floresce quando existe coerência. Novamente eu falo, quando aquilo que a gente pensa, sente e vive, caminha na mesma direção. Quando o chakra cardíaco está saudável,
Somos capazes de criar conexões com pessoas alinhadas com o nosso propósito e que fortalecem o nosso senso de direção na vida. Tem pessoas que entram para fortalecer uma direção. E outra coisa, saber honrar e ser grato o tempo de cada conexão. Como eu falei, às vezes a conexão vem apenas para deixar um aprendizado. Então, quando a gente consegue honrar aquilo que a gente viveu e para de transformar o passado em prisão, a gente solta, a gente está sendo grato. E isso também é uma forma de equilíbrio. Você confiar que tem uma lei que rege as relações humanas para a construção de um propósito maior. Confiança em quem te guia. E cada vez mais que você aprende a discernir, você equilibra um pouco mais esse chakra. O chakra cardíaco, ele é a energia feminina, que é essa inteligência do sentir, da percepção, da receptividade, da escuta. E só para lembrar, eu não estou falando de homem ou mulher, estou falando de frequência, né? Que está presente em todos nós. O feminino, ele não controla, ele percebe, ele não força, ele acolhe, ele não impõe, ele escuta. O coração ensina que tem coisas na vida que só podem ser percebidas através da presença. Quando a gente silencia, quando a gente observa, quando a gente sente, a gente se torna receptivo para que venha até a gente, para magnetizar. Magnetizar está muito também com esse chakra, tá? A gente fala lá do segundo, falou um pouquinho, acho que no terceiro também. Entra nesse aqui também. Eu falei que cada tema vai entrando, vai adaptando um pouquinho mais, porque um complementa o outro. Quando eu me permito silenciar, observar, ser guiado pelo meu coração, quando ele está equilibrado, porque quando não está equilibrado, você vai ser guiado pelo ego, achando que está sentindo com o coração. Então eu preciso de discernimento. E cada vez mais que eu vou me tornando receptiva, eu vou magnetizando, porque eu atraio. É sobre isso. Agora feche os seus olhos. Inspire profundamente pelo nariz. E solta. Leve a sua atenção para o centro do seu peito, para a região do coração. Visualize uma luz verde surgindo nesse ponto, uma luz suave, viva, pulsante. E a cada inspiração, essa luz se torna mais intensa, mais brilhante, mais expansiva. Permita que essa energia preencha todo o seu peito. Agora você visualiza a energia vermelha lá no seu chakra raiz. Você visualiza essa energia subindo até a energia abaixo do seu umbigo, a energia na cor laranja. Visualiza ela subindo um pouco mais na região do estômago, a cor amarelo, e conectando a esse chakra do coração, da cor verde. Sinta essa energia criando leveza, criando espaço. Repita: eu honro a sabedoria do meu coração. Eu me permito sentir com clareza e discernimento. Eu libero relações, histórias e experiências que já cumpriram o seu propósito. Eu acolho sem me abandonar. Eu amo sem me aprisionar. Eu confio na minha verdade interior. Eu reconheço aquilo que fortalece minha caminhada. Eu reconheço aquilo que já não ressoa com a minha essência.
Eu me abro para conexões alinhadas com a minha frequência. Eu pratico a empatia sem absorver aquilo que não me pertence. Eu honro a minha jornada e respeito a jornada do outro. Meu coração está aberto, equilibrado e em harmonia. Permaneça alguns segundos nessa energia. O chakra cardíaco também nos ensina a receber, a acolher, a perceber, a estar presente. A discernir, a sentir, a se conectar de forma saudável, com harmonia. Ele une, ele integra. Aprenda a usar o seu coração como guia para ter mais conexões alinhadas. Acima de tudo, se alinhar consigo mesmo, se alinhar com o seu propósito. Seja grato, a gratidão, ela equilibra naturalmente todos os seus centros de energia. Aprenda a ser grato. Assim é, está feito, está feito, está feito. Gratidão.